Vamos colocar no telão, tema de hoje: o pecado não terá domínio sobre vós. Diga amém. Amém. Isso é uma afirmação bíblica. O pecado não terá domínio, não terá domínio. Em Romanos 6,14, nos diz o Senhor através do apóstolo Paulo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar, vamos ouvir a voz de Deus nesse momento. Peça que Deus fale ao seu coração. Leve agora cativos os seus pensamentos. Não deixe que nada interrompa este momento em que o Espírito fala com você. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, Rei de toda a glória, Senhor de senhores, Deus único, soberano, ressuscitado, vivo, verdadeiro, nós estamos aqui por Ti e para Ti. A Tua glória é vista neste lugar. A Tua glória é vista em nossas vidas. E a Tua graça, que já foi derramada em nós, é a nossa capacidade e a nossa suficiência. Por isso, nos abrimos agora, Jesus, para ouvir a Tua voz. Nós que somos lavados no sangue do Cordeiro, nós que temos um plano de vitória para ver manifestado em nossas vidas, enquanto estivermos nesta peregrinação na terra. Fala, 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 porque o Teu servo, a Tua serva que aqui está, que está pela internet, vai ouvir este CD, ouve. Nós ouvimos a voz daquele que é Deus, porque Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Aqui estamos nós, conhecemos ao bom pastor, somos conhecidos por Ele de antemão e preparados para a manifestação da Sua glória em vasos de misericórdia. Por isso, Pai, nos rendemos aos Teus pés e estamos aqui levando cativos os nossos pensamentos agora em obediência a Cristo, para que a Tua obra total se manifeste neste dia. E tudo aquilo que pedimos, pensamos, nós colocamos nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu farás infinitamente mais. Já nos abrimos para o sobrenatural por fé, em nome de Jesus. E todos os que creem e oram desta forma, digam amém. Mas digam amém mesmo. Amém mesmo. Muito obrigada, Tiago. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus, pedras que vivem, filhos preciosos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para Ele, aqueles que têm o selo da promessa, a marca do Espírito Santo, aqueles que têm já uma semente incorruptível em suas vidas, novas criaturas, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito que dá vida. Amém? Durante os últimos encontros, nós temos dado ênfase e temos abordado o assunto da regeneração, o assunto da renovação, do novo nascimento, de como vive um convertido, como vive uma nova criatura, criada por Cristo Jesus. Um novo homem, uma nova mulher. Nós temos falado aqui das marcas de Jesus na vida de um salvo. Nós temos falado dos pensamentos, dos sentimentos, nós temos falado do comportamento, do palavreado, do linguajar, do testemunho, daquilo que acontece lá dentro, no interior. E nós todos já sabemos que essa nova vida só acontece pela ação do Espírito Santo. Diga, ação do Espírito Santo. Então não é uma obra humana. A renovação, a regeneração, o novo nascimento, não depende do livre-arbítrio do homem,
depende da vontade soberana de Deus, depende da manifestação de Deus no momento do dia do poder de Deus na vida de um salvo, de um filho, de um escolhido. Isto é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Podemos ver isso apenas como um repasse na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, segundo o seu favor imerecido, ele nos salvou. Olha o que aconteceu. Como é que nós fomos salvos? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a regeneração e a renovação que acontece com um filho de Deus é obra exclusiva do Espírito Santo. Então, já sabemos que não é obra de um retiro espiritual em que se leva as pessoas para um lugar longe, separado, que não pode depois contar o que acontece, e que lá se faz uma regressão, e se volta os anos para trás, e se vai lá na infância, se vai lá no ventre materno, todo mundo fica ali em posição fetal, com uma chupetinha ali, e ali lembra dos pecados, e ali chora, e ali vira dos avessos, e ali faz isso e aquilo. Não é isto que lava, não é isto que regenera. Também não é colocar as pessoas mergulhando nas águas, batizando-as. Não é fazendo as pessoas passarem num batistério, ou num rio, ou no mar, ou na cachoeira, ou numa piscina, que as pessoas, ao saírem das águas batismais, saem regeneradas, saem renovadas, saem transformadas, saem novas criaturas. Também não é. Também não é num descarrego, em que as pessoas passam numa fila de ex-mães de santo, ex-pais de santo, ficam ali, né, distribuindo sal, jogando óleo, jogando água, entregando palmeiras, fazendo um saravá cristão, que eles chamam, e também não é desta forma. Passa naquele corredor e depois a pessoa está regenerada, renovada, transformada absolutamente. Nada disso tem efeito. Isto tudo é mentira do diabo para fazer cada vez mais escravos. Quem faz a regeneração, quem faz a renovação, a transformação de uma pessoa é o Espírito Santo de Deus por graça. Diga, por graça. Então, esta regeneração, esta renovação, esta transformação acontece aonde? No visual, na roupa, no exterior do homem? Não. O povo de Deus aí fora vive de aparência. As pessoas falam: eu agora sou crente. Olha o meu cabelo, olha a minha roupa, olha minhas unhas, olha a minha sobrancelha, olha minhas pernas, olha o meu terno, olha a minha gravata, olha que eu não vou à praia, olha que não tem TV na minha casa, olha que eu não faço, que eu não como, que eu não vou, que eu não faço, que eu não repito. Bom, isto é aparência, não tem efeito algum. Então, onde acontece essa regeneração, essa renovação? Onde é que acontece essa transformação? Acontece na nossa mente. Hoje nós vamos falar sério a respeito disso. Porque a renovação e a regeneração acontecem na nossa mente. É o que eu quero tratar com você nesta noite. Eu e você somos novas criaturas. Nós somos regenerados, nós somos renovados, porque nós temos uma nova mentalidade. Essa transformação total que Jesus produz pelo Espírito Santo ocorre na mente. Você é uma nova criatura porque você tem uma nova mentalidade. Então saiba que se você ainda não tem uma nova mentalidade, você ainda não pode dizer que é uma nova criatura.
Eu tenho descoberto ao longo dos anos, pastoreando uma igreja em graça, conhecendo cada vez mais a palavra, que há muitas pessoas, pastor, convencidas de muitas coisas, mas não convertidas no duro, de fato, de direito. Que há pessoas que estão no embalo de alguma coisa, mas elas não são regeneradas, renovadas, transformadas, porque não houve mudança de mente, não há uma nova mentalidade. Então, se alguém ainda não tem uma mente nova, esta pessoa não pode dizer que é uma nova criatura. Você é crente? Você é crente em Jesus? Então, sabe por que você é um novo homem? Sabe por que você é uma nova mulher? Porque você tem novos pensamentos. Porque você tem uma nova mentalidade. Porque veja bem, se eu continuo com a mesma mentalidade, se eu continuo com os mesmos pensamentos, eu não sou uma nova criatura. Então, uma legítima transformação ocorre com a mudança de conduta, uma legítima transformação ocorre com uma mudança de caráter, e isso passa pela mente. Porque nós somos o que nós pensamos ser. Eu sou o que eu penso ser. Você é exatamente o que você pensa ser. No livro de Provérbios 23:7 está escrito: porque como imagina em sua alma, se você for estudar a palavra pensamento no dicionário, você vai encontrar uma definição de pensamento como imaginação. Então, pensar é imaginar. Diz o sábio Salomão: como imagina, como você pensa lá no fundo da sua alma, assim você é. Como ele imagina em sua alma, assim ele é. Então veja, no passado, o que nós imaginávamos na nossa alma? O que nós pensávamos a nosso respeito? O que nós pensávamos acerca da vida? Nós pensávamos coisas erradas. Por isso que a Bíblia Sagrada fala de um velho homem. E o novo homem? O que o novo homem pensa? O que é o novo homem? É o exterior? Não. O novo homem é aquele que tem novos pensamentos, que não pensa igual pensava antes. Quem está compreendendo? Então, nós fazemos aquilo que a nossa mente nos leva a fazer. No passado, nós também fazíamos o que a nossa mente nos levava a fazer. Saiba para o resto da sua vida, você sempre fará e reagirá baseado naquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa é o que você é na realidade. Então, todas as suas reações, todas as suas ações, todas as suas atitudes correspondem àquilo que você realmente pensa. E é isso que realmente você é. Por isso que em Romanos 12:2 está escrito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Vamos deixar isso no telão, por favor, Daniel. Pela renovação da vossa mente. Vamos começar a entender aqui. Não vos conformeis com este século. Como é que eu não me conformo com este século? Como é que eu sei que eu fui regenerada? Como é que eu sei que eu fui transformada, que eu fui renovada? Como é que eu vou ter esta capacidade de não me comportar conforme este século? Como é que eu vou ter esta capacidade de não me conformar com este século, se eu não tiver novos pensamentos? Se eu não tiver uma nova mentalidade, como é que eu não vou me conformar com o século? Você há de concordar comigo que se eu me mantenho com os mesmos pensamentos, se eu me mantenho com a mesma mentalidade, eu vou continuar me conformando com este século. Eu vou continuar a palavra conformar, no original grego, neste texto, é adaptar.
Então, se eu não tenho uma nova mentalidade, se eu não tenho novos pensamentos, eu vou continuar me adaptando a este século, aquilo que o mundo diz. Eu vou achar normal as coisas que o mundo acha normal. Eu vou achar simples as coisas que o mundo acha simples. Eu vou criticar as mesmas coisas que o mundo critica. Eu vou me adaptar ao mundo, porque eu ainda tenho pensamentos do mundo. Então, se eu não tenho uma renovação da mente, se eu não tenho uma mente regenerada, se eu não tenho pensamentos transformados, não tem como eu não me adaptar ao século, não tem como eu não me conformar com o século. Então, você está perguntando, talvez, como não me adaptar a este século? Como é que eu consigo isso? Está escrito. Transformai-vos pela renovação do vosso cabelo. Não. Transformai-vos pela renovação do vosso vestido. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, você consegue não se conformar com este século quando você é transformado pela renovação da sua mente. Ou seja, quando você passa a ter novos pensamentos. Diga novos pensamentos. E para que você é transformado, tem novos pensamentos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu estou mostrando aonde é que ocorre essa regeneração, essa renovação, essa transformação. Então, por que você muda de conduta? Por que você muda o seu caráter? Por que a sua vida muda? Porque os seus pensamentos mudam. Aqui vai uma revelação para muita gente. Se alguma coisa não muda na sua vida, é porque os seus pensamentos em relação a essa coisa também não mudam. Porque quando os seus pensamentos são transformados, toda a sua vida tem que ser transformada. Porque você é o que você imagina, você é o que você pensa. Se mudar aqui, tem que mudar tudo na vida. Então eu tenho explicado aqui, quarta após quarta, as mulheres, as pessoas que têm vindo a este culto maravilhoso. Se você tem uma área na sua vida problemática, a área problemática, bispa, na minha vida é a área conjugal. Muito bem. Você tem que saber o que a Bíblia diz, ensina, fala, quais são os preceitos de Deus para a vida conjugal. E você tem que passar a pensar aquilo que a Bíblia diz que é. Você tem que pensar de acordo com Deus. Porque quando você pensa certo, e só Deus tem os pensamentos certos, você começa a ver uma renovação, um regenerar, um transformar da sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida conjugal. Então a pessoa diz, a minha vida financeira não muda, está um caos sempre. Tem pensamentos que não mudam em relação à sua vida financeira, aos seus negócios. É por isso que a vida não anda. Eu sei, amados, que nós estamos tocando aqui, o Espírito Santo está falando. Porque as pessoas estão muito acostumadas com, ora por mim, passa um óleo na minha cabeça, unge minha conta bancária. Quantos são os crentes que não vêm com aquele envelope, o lerite, e fala, ora em cima do olerite. Pode orar o bispado todo, episcopado todo, apostolado. Pode fazer o que quiser. Não muda enquanto aqui não houver transformação, renovação, regeneração, um novo nascimento mental. Isso é conversão. O resto é enganação, é conversa fiada. Nós conhecemos pessoas, o bispo fala isso, eu conheço pessoas que não param em emprego algum. Pessoas que não se acertam profissionalmente. O que está errado? O emprego? O local? A área? Os chefes? Os colegas? O que está atravancando um progresso profissional? São atitudes.
São atitudes que não têm a bênção de Deus. Por quê? Porque atitudes já são a consequência do que se pensa, do que se sente. Porque a pessoa ela age, ela faz o que ela pensa aqui dentro. Então, se alguém tem um problema na área profissional, precisa pensar conforme a Bíblia manda pensar a respeito disso. Porque enquanto não pensar certo, não vai ver transformação. E se não vir transformação, não vai experimentar na vida financeira ou profissional a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Deus diz, é assim, não diga, eu não concordo, eu não quero, não é para mim, não é, é. Ou você não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Dura coisa, amado, é um crente, sabe, lutar com Deus, recalcitrar contra os aguilhões. Se a Bíblia diz que é. Ainda que você tenha vivido 70 anos, 50, 40, 100 da sua vida, fazendo diferente, pensando diferente, agindo diferente, quando Deus lhe fala, não é desse jeito, meu filho, você se é filho, você diz, sim, Senhor, meu Pai. Não é mais desse jeito, é assim que vai ser daqui para frente. Muda aqui que a sua vida vai mostrar a glória de Deus em cada área. Você tem que pensar a respeito de cada situação conforme Deus pensa. Amém? Então você é novo homem, nova mulher, né? Por quê? Sua vida muda, seu caráter muda, a sua conduta muda. Quando seus pensamentos mudam. Enquanto nós andamos sem Jesus, a regeneração não havia se manifestado. E nós tínhamos uma mente dominada pelo pecado. Veja Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Olha como nós andávamos. Segundo o príncipe, o demônio, o diabo, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Segura agora, aperta o cinto. Como é que nós andávamos? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... quer dizer que antes de Jesus, nós fazíamos a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, semelhantes ao filhos da ira, como também os demais. Então veja, nós fazíamos a vontade dos nossos pensamentos. Então, se o que você imagina, se o que você pensa é o que você é e é o que você faz, agora que você tem Jesus, isso não mudou. Você continua fazendo o que os seus pensamentos o levam a fazer, concorda? Nós continuamos pensando e o que nós pensamos rege toda a nossa vida. Isso era antes, isso é agora. Só que antes, os nossos pensamentos eram pecaminosos, perversos, errados, confusos, libertinos, mundanos, contrários à palavra de Deus, porque nós desconhecíamos a palavra de Deus. Agora, uma vez conhecendo a palavra, acontece João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, a verdade tem que libertar. Amado, não é possível uma pessoa conhecer a verdade e ser escrava de qualquer outra situação terrível. Não é possível você conhecer a verdade da Bíblia Sagrada e ter uma vida capenga financeira, capenga profissional, capenga ministerial, capenga conjugal, capenga familiar. Não é possível. Isso é negar a Bíblia Sagrada. E nós não negamos, nós nos submetemos a ela. A verdade tem que libertar. Antes de nós recebermos a verdade, nós estávamos aprisionados, dominados pelo pecado. Por causa de o quê? De uma mente mundana. Porque a nossa mente dominava toda a nossa existência. Tudo acontece na mente. Põe o dedo aqui e fala, mente, está aqui, ó, na mente. Por isso diz em Romanos 7, 17, 18, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é,
Na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então vamos entender. Quando uma mente, os pensamentos ainda estão presos ao pecado, aos maus pensamentos, aos pensamentos perversos, errados, confusos, contrários à palavra, você vive uma vida contrária a Deus. Então, é necessário nascer de novo. É necessário mudança de pensamentos. É necessário uma nova mentalidade. É necessário uma regeneração legítima. É necessário uma renovação. É necessário uma transformação de vida. E isso passa pela nossa mente. Mas, bispa, às vezes a nossa mente se inclina ainda para os maus pensamentos. Claro, essa é a guerra interior que vive um filho de Deus. Mas qual é a nossa diferença hoje, que somos cristãos? É que quando você não tinha Jesus, você era dominado por isso. E hoje, a diferença é que com Jesus, você vence esses pensamentos errados, mundanos, profanos. Coisa que você não conseguia fazer sem Jesus. Não é verdade? Por quê? Porque você e eu éramos escravos dos nossos pensamentos errados. Todos nós, igreja, todos nós, sem exceção, lutamos contra os pensamentos errados e carnais. Mas hoje, em Cristo Jesus, regenerados, renovados pelo Espírito Santo, nós não somos mais dominados, nós não somos mais vencidos como nós éramos antigamente. Até porque a Bíblia diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Então pense, antigamente nós éramos prisioneiros dos pensamentos de pecado. Mas hoje, com o Espírito Santo de Deus, conhecendo a verdade, somos libertos. E quando vem um pensamento errado, quando vem um pensamento de pecado, nós repreendemos isto. Não é verdade? E antes de nós conhecermos a verdade, você conseguia repreender alguma coisa errada? Não. Quem é que sem Jesus repreende o erro? Ninguém. Quem é que sem Jesus freia pensamentos? Ninguém. Quem é que sem Jesus muda de pensamento quando está pensando o que não convém? Ninguém. Você achava que o que você fazia e pensava era o certo. Eu achava que o que eu fazia arrebentava a boca do balão, que eu era a rainha da cocada. Todos nós achávamos que fazíamos as coisas certas, que pensávamos de forma certa. Você achava que o que estava na sua razão era o certo. Você dizia, não, estou na minha razão. Estou fazendo isso porque eu penso assim. Razão sem o conhecimento de Jesus. Então, o domínio que tinha sobre a nossa vida era do erro, do pecado, das coisas controversas. 7 de Romanos 22 diz, porque no tocante ao homem interior, vamos entender isso. Quem é o homem interior? O homem interior é o nosso espírito, que estava morto em delitos e pecados, mas quando Jesus vem à nossa vida, o nosso espírito se une ao Espírito do Senhor, se faz um com o Espírito de Deus, e o nosso espírito então é O espírito estava morto, agora o espírito está vivo. Agora há um homem interior dentro de cada crente em Jesus, amém? Então, no tocante ao homem interior, no meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, e você? Você está com prazer aqui? Isso é o seu homem interior, é o seu espírito que tem esse prazer. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros, quer dizer, apesar do nosso espírito ter esse prazer, nós vemos nos nossos membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, a lei da minha mente. A minha mente tem uma lei agora, que é a do homem interior, que é a lei de Deus, que são os preceitos de Deus. Então, eu sei o que Deus quer. Eu sei o que é a vontade de Deus. Eu sei o que é o certo. Eu sei o que é puro. Eu sei o que é verdadeiro. Eu sei o que é santo. Mas, põe de volta lá. Vejo nos meus membros esta outra lei, guerreando contra a lei que está aqui na minha mente. Eu sei o que é o certo, mas tem uma guerra. Próximo. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu penso com o homem interior.
quando eu estou regenerada, lavada, renovada, transformada, liberta do meu passado, uma nova criatura. Mas eu não posso esquecer que a minha carne não quer me deixar viver em conformidade com esses pensamentos do homem interior. Estão entendendo? Estão compreendendo? Amém? Próximo. Desventurado homem que sou. Ele está dizendo, que guerra, hein? Mas que situação. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar desta situação? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é que nos livra desta guerra. De sucumbirmos diante desta guerra. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, com o homem interior, com a renovação, a transformação, a regeneração, sou escrava da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escrava da lei do pecado. Então, porque eu tenho hoje o quê? O Espírito de Deus e uma mente liberta, é que eu consigo vencer as tentações, os maus pensamentos, eu consigo vencer a minha carne. Só vence a carne quem tem uma mente liberta. Amém? Então, se você não tiver uma mente voltada para as coisas de Deus, a sua carne, que quer sempre errar, vai lhe dominar. Mas quando a sua mente está voltada para as coisas espirituais, você vence. E quanto mais alguém se afasta das coisas espirituais, cai. Não existe como, é conversa mole para boi dormir, dizendo que está fora, quem diz que está fora da igreja está bem mentiroso. Está chamando Deus de mentiroso. Estou em perfeita derrota, não venha me falar que está em vitória e em harmonia. Por quê? Porque nós temos todos como cristãos uma guerra interior. E é a palavra, o alimento, a comunhão dos santos, a unção da igreja que nos faz vencer tudo isso, amado, essa guerra. Quanto mais alguém se afasta das coisas espirituais, mais cai. Quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, vai embora. Fica lá 1 mês, 2, 3, sem vir à igreja. A sua mente vai se afastando das coisas espirituais. E uma mente afastada das coisas espirituais dá lugar à vontade da carne, aos maus pensamentos, aos pensamentos carnais. Confesse isto, confesse esta vitória. Diga, a minha mente tem que estar super bem alimentada com a palavra. Olhe o seu irmão e em nome de Jesus, declare isso, fale para ele isso. Quem sabe você é mais íntimo, fale para ele, amado de Deus, a sua mente tem que estar super bem alimentada da palavra de Deus. Olha, super, diga super. Aqui neste ministério não queremos mentes subnutridas, mas mentes super alimentadas, super bem alimentadas. Paulo diz em 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Vamos todos juntos. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não pode ser alimentada com coisas erradas. Quem tem a mente de Cristo tem que alimentar bem a sua mente de Cristo. Amém? Por que a minha mente tem que estar bem alimentada pela palavra, bispa? Primeiro, porque a sua mente é a mente de Cristo. E eu não posso alimentar a mente de Cristo com qualquer coisa. Ora, a mente de Cristo vai pensar em vingança? A mente de Cristo vai pensar em fofoca? A mente de Cristo vai pensar em guerra? A mente de Cristo vai criar confusão? Não. Então, eu tenho que alimentar bem a minha mente, porque primeiro eu tenho a mente de Cristo. Segundo, eu tenho que alimentar bem a minha mente, porque a minha carne continuará existindo e guerreando com a minha mente. Mas, quem verdadeiramente nasceu do Espírito e se alimenta, tem vitória sobre a carne. Você tem o melhor alimento que você poderia receber neste ministério. Portanto, você tem vitória sobre a sua carne. Só quem não quer mesmo, só quem é negligente mesmo, é que vai deixar carnona.
Romanos 6, 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quer dizer, já que é graça, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, já que eu sou salva para sempre, já que eu sou selada para sempre, já que o meu nome não pode ser apagado do livro da vida, já que eu tenho a garantia da vitória, a marca da vitória na minha vida, então eu posso pecar. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então preste atenção. Nós já morremos no nosso velho homem. O velho homem morreu para o pecado. Amém? O velho homem morreu. E você morreu para o pecado. Olha que coisa linda. Antes de Jesus vir à sua vida, você estava morto em pecados. Agora que Jesus está na sua vida, você está morto para o pecado. Deu para entender? Agora você está vivo, mas está morto para o pecado. Olha o que diz o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Que batismo? Do Espírito Santo. É esse que sepulta o velho homem, tá bem? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, eu não permaneço mais no pecado. Eu tenho vitória sobre a carne. Eu tenho a mente de Cristo. Eu estou com a mente voltada para as coisas de Deus. Eu tenho que viver em novidade de vida. E como é que você vive em novidade de vida? Romanos 6,10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para... Bispa, como é que eu vivo em novidade de vida mesmo? Só vivendo para Deus. Só se alimentando da palavra de Deus é que se vive em novidade de vida. Portanto, sem Deus, sem alimento espiritual, não se vive em novidade de nada. Se vive numa mesmice, numa mediocridade, numa velharia, numa vida ridícula. Diga com fé: eu morri para sempre para o pecado. Diga: eu estou vivo para Deus. Eu estou vivo para Deus. Diga: eu não tenho nada a ver com o pecado. Eu estou vivo para Deus. Amém? Parece que está todo mundo vivo mesmo aqui, não é? Glória a Deus. Os vivos vivem para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos. É para se considerar morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora eu pergunto: pode uma pessoa se considerar morta para o pecado se ela tiver a mesma mentalidade, os mesmos pensamentos do mundo, os mesmos pensamentos presos ao pecado, ao passado? Não, lógico que não. Então a pessoa não vive para Deus. Se ela tiver os mesmos pensamentos de antes da sua conversão, antes de Jesus, então ela não teve regeneração, renovação, transformação. Ela ainda tem muita força na carne. Mas quando você tem a mente transformada, lavada, regenerada, renovada, regenerada, totalmente nova, você então morreu para o pecado e agora você tem condição de viver para Deus. Quem está entendendo? Diga: eu vivo para Deus. Amado, isso não pode ser conversa mole, isso não pode ser da boca para fora. Você tem que falar do fundo do seu coração, com a mente, eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus. Versículo 12. Agora vem algo aqui, respira fundo. Não reine, portanto, você disse que vive para Deus, não disse? Olha agora o teu comprometimento. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que o Paulo estava dizendo? Paulito estava dizendo: cuidado.
que tem aí uma carne que quer reinar. Você vive para Deus agora, mas você continua tendo uma carne que quer reinar. Cuidado, porque tem aí uma natureza adâmica que quer reinar toda hora. Ele está dizendo, não deixe. Considerai-vos mortos para o pecado. Não deixe a sua carne reinar. Não deixe a sua carne reinar. Não deixe a sua carne lhe humilhar. Não deixe a sua carne satisfazer as vontades dela. Porque você agora vive para Deus. Amados, quem reina em nossa vida não é mais a carne. Agora é o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amados, não é para dar lugar à carne para fazer libertinagem da liberdade que recebemos. Isso está claro para toda a igreja? Efésios 4:27. Nem deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo? O diabo não vai entrar em você. Mas não dê brecha para ele armar ciladas, para a sua carne cair. Não dê brechas, não dê espaço. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Bispo, mas me ensina, o que é andar no Espírito? É ter os pensamentos de Deus. É ter pensamentos puros, é ter pensamentos bons, é ter pensamentos espirituais. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito. Olha a guerra que está dentro de você e de mim todo dia. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui você sabe qual é o querer certo. Mas a sua carne vai tentar de todas as formas não deixar você fazer o que é certo. Amém? Você sabe que tem que pedir perdão para aquela pessoa. Mas a sua carne vai impedir de você fazer o certo. Mas você não pode mais ser vencido pela sua carne. Você tem que fazer o certo, porque você confessou aqui alto e bom som, eu agora vivo para Deus. E quem vive para Deus vence a carne e vai até a outra pessoa e diz, me perdoa. Ainda que a sua carne lhe atravanque no lugar, você diz, não mais carne, eu não mais sou vencido pelos apetites da minha carne, eu vivo para Deus. Quem vive para Deus faz a vontade de Deus. Quem vive para Deus obedece a Deus. Quem vive para Deus se submete à palavra de Deus. Quem vive para Deus pensa conforme Deus manda pensar. Isso é viver para Deus. Você sabe por que a carne luta tanto contra você? Para não deixar você reinar em vida. Porque esta é a vocação que você recebeu de Deus. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E quem que impede você de reinar em vida? O diabo? Não, quem impede você de reinar em vida é a sua carne. Quando você lhe dá lugar, quando você abre brechas, quando você, sabe, não tem os pensamentos de Deus. Aí a carne, ela vai reinar. Agora, em Cristo, aleluia, eu posso, no Espírito, vencer a carne. Eu posso vencer a minha carne. Então, andar no Espírito é ter pensamentos espirituais, ter pensamentos bons, ter pensamentos positivos, ter pensamentos corretos, ter pensamentos saudáveis, ter pensamentos santos, ter pensamentos íntegros. Pense comigo, se eu tenho pensamentos íntegros, eu vou agir como? Com integridade. É ou não é verdade? Lógico que é. Se eu tenho pensamentos puros, eu vou agir com pureza. Se eu tenho pensamentos santos, eu vou agir na minha vida com santidade. Eu vou agir como um santo tem que agir. Então, por favor, olhe para mim, guarde o que eu vou lhe dizer. O sucesso e a tragédia espiritual de um crente começa na mente. O sucesso e a tragédia espiritual de um cristão
começa na mente. Uma mente pecadora não vê Deus agir em sua vida. Uma mente errada, equivocada, uma mente fora do contexto de Deus, não vê Deus agir na sua vida. Em Hebreus 12:14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação. No Espírito você já é santo, agora você tem que trazer essa santificação para todas as áreas da sua vida. Mas você tem que seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, bispa, é na glória? Não. Ninguém verá o Senhor agir na sua vida. Ninguém verá o Senhor se manifestar. Ninguém verá o Senhor dar direção. Ninguém verá o Senhor livrar. Ninguém verá o Senhor consolar. Ninguém verá o Senhor exaltar, honrar, multiplicar, surpreender, se não viver em santidade. E a santidade está aqui. A santidade não está aqui. A santidade está aqui. Se eu tiver pensamentos santos, eu vou ter sentimentos santos. E a minha vida vai refletir santidade por onde eu andar. Vai ser natural mostrar a santidade de Deus que está na minha vida, quando eu pensar de forma santa. Amém? Nós estamos compreendendo, igreja? 1 Coríntios 14:15. Que farei, pois? Olha isto aqui. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. É para pensar quando ora. Porque tem essas igrejas aí que começa todo mundo, ó, e começa lá, salta lá para trás. E começa aquela coisa, e todo mundo é muito espiritual. É muito espiritual quando a mente está orando. Certo? Eu não vou falar chica lava saia, que é o que vocês querem. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a... Então não pode chegar aqui o dirigente de louvor e começar... o louvor inteiro. Tem que cantar com a mente. Porque é a mente que pensa em dar o melhor para Deus, e oferecer o melhor para Deus, em se entregar para Deus, em se derramar na presença de Deus. Tem que passar pela mente. É espírito, mas é mente. A mente está ligada ao espírito diretamente. Quem tem mente santa, diga amém. Amém. Isso é mente santa. Você ora com a mente, você canta com a mente. Só o regenerado pode fazer isso. Diga, minha mente é santa. Talvez alguns estejam aqui, mas para que falar desse assunto? Amados, falar desse assunto é ter zelo pelas ovelhas. Falar desse assunto é zelar pelo bem-estar da vida espiritual, pela vida saudável de um povo que se diz crente em Jesus Cristo. 2 Coríntios 11:2. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Amado, este altar tem zelo de Deus pelas ovelhas. Eu poderia vir aqui e ficar contando história do dilúvio, da mulher de hemorragia, de Jonas na barriga do peixe. Eu estou aqui porque eu zelo por você com o zelo de Deus. Eu quero que você me dê testemunho. Eu quero que você tenha uma família rica, próspera, saudável, feliz, harmoniosa, vitoriosa. Que todos vejam Deus na sua vida, na sua casa, no seu dinheiro, na sua profissão. Só que tem gente que confunde. Isso é zelo, eu quero a sua vitória. Ou você acha que um pastor é reconhecido, um pastor é galardoado em vida, quando ele sabe do seu povo derrotado? Não é. O nosso maior presente, a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Eu sei que sou galardoada quando Deus me diz, olha o resultado do que você prega, menina, olha essa vida. Então, isto aqui é zelo de Deus por você. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, uma igreja, uma noiva, a um só esposo que é? Que Cristo? Qual Cristo? Ressuscitado. Diga glória a Deus. Então aqui não há zelo carnal, humano, aqui não há ciúme das ovelhas. Pelo amor de Deus, o zelo de Deus é importante. Versículo 3. Mas receio, presta atenção,
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa... Agora você vai entender os velhos pregadores. Mente vazia, oficina de quem? Oh, se ele encontra uma mente vazia da palavra, se ele encontra uma mente impura, se ele encontra uma mente ingrata, se ele encontra uma mente na contramão da palavra, oh, que prato cheio para ele lançar os seus dardos. Olha o temor que tinha Paulo. Que assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então veja, é possível um crente em Jesus se afastar da pureza, da simplicidade devidas a Cristo, quando a mente se corrompe. Uma mente espiritual, santa, ela tem paz, ela não é corrompida. Alimentar a mente com coisas erradas faz a vida virar uma tormenta. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa... Você está entendendo a importância dos pensamentos? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A mente tem que estar guardada com paz. E que paz? Do mundo? Não, a paz de Deus. Bispa, como que isso é possível? Como é que eu posso ter paz na minha mente? Como é que eu posso ter paz nos meus sentimentos? Como é que eu posso ter paz nas minhas emoções, nas minhas relações? Como é que eu posso ter paz na vida? Veja o segredo no versículo 8. Finalmente, irmãos, estamos terminando o culto. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo que tem virtude. Não é se essas coisas têm virtude, essas coisas têm virtude, as pessoas não entendem o versículo. Se alguma virtude há em alguma coisa, se você vê virtude fora essa lista que está aqui, se algum louvor existe em alguma coisa, seja isso o que ocupe o vosso... Você está entendendo o que o Espírito está lhe dizendo? Amado, o segredo é esse. Diga glória a Deus. Eu estou aprendendo o que tem que ocupar os meus pensamentos. Põe de novo para mim o começo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se você vê fora destas coisas, alguma coisa que haja virtude, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Diga glória a Deus. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Estamos incluídos nesta aliança depois daqueles dias. A graça de Deus, diz o Senhor. Na sua mente não tem mais tábua. Não tem mais madeira, não tem estatuto na porta da igreja. Não tem o estatuto da denominação com regra 1, 2, 3, 4. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não é para dar desculpas para Deus, para justificar equívocos, erros, pecados e etc, etc. É para vencer qualquer carne. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vence ou não vence, igreja? Você é vitorioso ou não é vitorioso? Você é vencedor ou não é vencedor? Você é cabeça ou você é cauda? Vai respondendo. Você está por cima ou está por baixo?
Você tem que ter ou tem que pedir emprestado? Você tem a autoridade de Deus ou não tem? Você tem a mente de Cristo ou não tem? Você tem a sabedoria do alto ou não tem? Você tem o entendimento que o Espírito lhe dá ou não tem? Você tem revelação de mistérios ou não tem? Você tem olhos iluminados ou não tem? Você tem a mente aberta pela palavra ou não tem? Você tem um coração transformado ou não tem? Você tem uma nova mentalidade ou não tem? Então você vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Você é vencedor, cara! Reage! 1 João 3,9. Tem gente que está com fome. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Aleluia! Por que, bispa? Porque tem mente santa. Porque tem uma semente divina. Pois o que permanece nele é a divina semente. Diga: eu tenho a divina semente. Diga: eu tenho uma mente santa. Amado, Deus lhe chamou para uma vida vitoriosa, para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida feliz. Ora, esse não pode viver. Não pode viver? Por quê? Por que não pode viver pecando? Todo mundo vai ler comigo. Porque é nascido de Deus, aleluia, porque foi regenerado, porque foi renovado, porque foi lavado, foi transformado, é uma nova criatura, tem a mente de Cristo. Então não pode viver pecando. Eu termino dizendo, o pecado não terá domínio. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre nós. Se você crê, diga: eu tenho uma divina semente em mim. Diga: a semente de Deus está dentro de mim. Diga: esta semente é semente de vitória. Esta semente é semente de abundância. Esta semente é semente de prosperidade. Esta semente é semente de saúde perfeita. Esta semente é semente de alegria. Diga: é semente de provisão. É semente de entusiasmo. É semente de amor. É semente de força. Esta é a divina semente que permanece em mim. Diga: o pecado não tem mais domínio sobre a minha mente. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bispa, fecha aí que eu quero ir para casa. Como diz o apóstolo, comer espaguete com maionese, para crescer em colesterol. Não. Não. Vamos encerrar com o primeiro texto base, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Até agora, eu só falei da metade do versículo. Você não sabia que hoje teria uma vigília em graça, que eu ia para a segunda parte agora, mais 2h55, conforme diz o bispo. Não, brincadeira. Mas nós falamos até agora sobre o pecado não ter domínio sobre nós, pela nossa condição. Aprendemos. Não é verdade? Só que ele diz, segunda parte depois do ponto e vírgula. Pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque só a graça de Deus lhe dá base espiritual na palavra, pela palavra, suficiente para você vencer a carne. Na lei, você não consegue vencer a carne. Só a graça transforma uma pessoa num verdadeiro servo de justiça. Só a graça transforma a sua mente.
Só a graça transforma pensamentos. Só a graça altera mentalidades. Só a graça muda gente ranzinza aqui dentro. Só a graça transforma aqueles que são metódicos. Os metódicos são aqui, os ranzinzas são aqui, os pragmáticos são aqui, os cabeça dura são aqui, os muito abertos são aqui. Só a graça de Deus tem a capacidade de mexer no cerne, na mente, a ponto de transformar a sua vida toda, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para encerrar, diga com toda força: o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, e sim da graça. Diga: só a graça foi capaz de transformar a minha mente. Só a graça foi capaz de me preparar para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou pronto, estou preparado. Que venha as surpresas do Senhor, que venha a multiplicação extraordinária, em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém, aleluia. O pecado não tem domínio. Mente nova, mente restaurada, mente lavada, mente regenerada, conversão legítima, servos da justiça. Todos de pé, nome de Jesus. Por que você, quando fica de pé, para de bater palma? É falta de coordenação motora? Bata palma, bata palma. Vença a sua carne, vença a fome, vença o cansaço, vença a moleza, vença a timidez, vença a timidez, vença a timidez. Vença a sua carne, diga: eu sou servo da justiça, eu vivo para Deus, eu aplaudo a Jesus. Vai ter um monte de gente daqui a pouco aplaudindo o prefeito novo da cidade. Nós estamos aqui aplaudindo Jesus, governador da nossa vida, amado. Aleluia! E a Ele, e só a Ele, toda a glória. Louvado seja Deus. Bispo Rai, bênção final. Cadê os músicos? Eu quero dançar videira, 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 videira. Ficou todo mundo sério. Ontem a gente dançou para lá e para cá. Não pode fazer a coreografia? Pode? Amém? Quem sabe fazer a coreografia da moçada já pode vindo aqui para frente, que nós vamos dançar a videira aqui. É um frevo, a gente não tem muito molejo de frevo aqui em São Paulo, mas a gente vai tentar. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos a Deus por esta noite. Obrigado, Jesus, por essa palavra que já fez morada em nossos corações. Obrigado, Jesus, porque recebemos um alimento puro, genuíno, a tua maravilhosa graça, que benefícios grandiosos tem feito na vida de todos nós. Nós te louvamos, ó Deus, pela missão apostólica da graça de Deus. Pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Aleluia. Pela vida do bispo Miguel Ângelo Júnior. Pela vida da nossa bispa abençoada, Amém. Jesus. Aleluia. Solange Obrigada, Brante. Senhor. Ó Deus, e por essa palavra, Jesus, que veio até nós, ó Pai, para trazer diretriz, ó Deus, para nos mostrar o caminho a ser seguido. Jesus. Isso trouxe paz aos nossos Amém. corações. Guarda a mente, Isso trouxe guarda alimento ao o nosso nosso espírito. coração, Jesus. Por isso nós sairemos desse lugar, Sim, Jesus, Senhor, uma em semana perfeita vitoriosa. paz, em perfeita vitória, nome de Jesus. em perfeita harmonia com a tua Aleluia, palavra, em Jesus. perfeita saúde. Declarando, ó Pai, que essa semana que agora se Em inicia nome de Jesus. será uma semana de vitórias. Ligamos na terra. Será uma semana de grandes Assim bênçãos. será. Que todos os nossos inimigos Já cairão aos caíram. nossos pés. Em nome de Porque Jesus. nós somos feitos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Por aquele que vive e reina para sempre. Amém. E aqueles que creem digam amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus, Senhor, eu te amo, tu és a minha alegria, a minha força. Oba! As meninas
meninas vão nos ajudar a dançar. Pode imitar aí, hein? Quem quiser dançar, vem pra frente. Mais pra frente. Vamos lá. Quebra todas as cadeias. Tua muralha se derruba as fortalezas. Tua muralha se derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. E purifica as e purifica. Tu és tremendo, maravilhoso, conselheiro, glorioso, Deus. Tu és a fonte de água viva, bênção amiga. Aleluia, eu sou feliz em te amar, Deus Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Aleluia, vida eterna e louvor. Vira! Glória a Deus! Aleluia! Estenda a sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Oração e confissão. Boa noite, internauta. Tchau. Dá um abraço Aleluia. pro seu irmão. Diga-lhe uma palavra de vitória. Tchau, queridos. Graça e paz. Excelente semana a todos.